Hoje você vai conferir 10 ideias bilionárias que foram supostamente roubadas. Número 10. iPhone. Steve Jobs ficou conhecido quando afirmou que a Apple nunca teve vergonha de roubar grandes ideias. Mas seria a gigante da tecnologia roubar o design de um simples homem da Flórida para um dispositivo eletrônico de leitura? Em junho de 2016, a Apple se viu em um mau bocado quando Thomas S. Ross decidiu processar a empresa, exigindo 10 bilhões de dólares por roubarem a sua ideia. De acordo com Royce, no ano de 1992 ele registrou uma patente para um dispositivo eletrônico de leitura, que tinha um formato retangular, portátil e possuía uma tela. Incluído ao processo de Royce estão desenhos originais da patente. Ele acusa a Apple de produzir produtos notavelmente parecidos aos seus desenhos. Além da multa de 10 bilhões de dólares, Royce diz que merece uma porcentagem razoável de 1,5% de todas as vendas futuras da Apple. Considerando que a Apple lucrou aproximadamente 200 bilhões de dólares no ano de 2016, isso seria uma quantia de 2 bilhões de dólares. O processo está em andamento desde março de 2017. Número 9. Harry Potter. Após o sucesso mundial dos primeiros livros, será que a pressão para um quarto livro ainda melhor levou J.K. Rowling a roubar algumas ideias de enredo? Bem, a família de Adrian Jacobs, um autor de livros infantis que morreu em 1997, acha que sim. Em junho de 2009, eles tentaram processar a editora britânica Bloomsbury para que pagassem 600 milhões de dólares, acusando J.K. de plagiar partes substanciais do trabalho de Jacobs ao escrever Harry Potter e o Cálice de Fogo. Em um comunicado, a família de Jacob relata que uma cena do quarto livro era muito similar ao livro de Jacob de 1987, The Adventures of Willy Wizard, Lived Land. Eles dizem que tanto Harry quanto Willy precisam resolver um problema como parte do desafio, e ambos resolvem em um banheiro com o auxílio de amigos. Rowling criticou as declarações e disse que eram, além de sem fundamentos, completamente absurdas, dizendo que nunca nem mesmo leu o livro de Jacobs. Em junho de 2011, o caso foi perdido após o administrador das propriedades de Adrian Jacobs não conseguir cumprir um prazo para pagar a primeira etapa de 1,8 milhão de dólares no tribunal como garantia de custos. Número 8. Uber. A empresa multibilionária da rede de transportes e seu cofundador Travis Kalanick não conseguem evitar ficar fora das manchetes. Kevin Halpern, fundador de uma empresa parecida chamada Celluride, processou Kalanick pedindo 1 bilhão de dólares em 2015. Ele relata que compartilhou suas ideias sobre um serviço de chamada de táxi com GPS e telefone celular com Kalanick em 2006, e que o empresário roubou a sua ideia para criar a Uber. A ação judicial também é acompanhada de uma gravação em vídeo de 12 minutos chamada O Grande Roubo da Uber, contendo acusações que mostram informantes da Uber tirando as ideias da Celluride. Desde agosto de 2016, a Uber enfrenta mais de 70 acusações no Tribunal Federal, incluindo a acusação de Kevin Halpern, que diz ser o cara por trás da ideia do serviço de táxi. Número 7. Jack Daniels. Em junho de 2016, os fabricantes do Jack Daniels admitiram que um escravo do Tennessee estava por trás da tradicional receita do whisky. Durante 150 anos, os créditos por ensinar o jovem Jack Daniel a destilar foram dados ao reverendo Dan Call, um pregador luterano e destilador do estado do Tennessee. Porém, a empresa admitiu que na verdade não foi Call o responsável por ensinar Jack Daniel, mas o seu escravo, um homem chamado Nearest Green. Na metade do século XIX, as destilarias eram propriedades de homens de negócios, mas eram os escravos que passavam a maior parte do tempo fazendo o whisky. O importante papel de Green nos ensinamentos a Daniel ainda é controverso, mas a sua contribuição no desenvolvimento de whiskies americanos nunca foi registrada e a empresa reconhece suas contribuições apenas em alguns casos. Em 2015, a Jack Daniels valia cerca de 5,8 bilhões de dólares e tudo isso graças ao trabalho duro de Nearest Green e sua receita única. Número 6. Facebook. Se você nunca assistiu ao filme A Rede Social, talvez você não saiba que Mark Zuckerberg supostamente roubou a ideia do Facebook de seus antigos colegas da faculdade. Com 19 anos de idade, Mark Zuckerberg lançou a rede no seu segundo ano em Harvard, em 4 de fevereiro de 2004. Apenas uma semana depois, ele foi acusado por 3 alunos da faculdade, os irmãos Tyler e Cameron Winklevoss e Divya Narendra, que o acusavam de roubar sua ideia. Em 2002, o trio desenvolveu uma rede social para que estudantes de Harvard pudessem usar, chamada
chamada Harvard Connection. O nome do projeto depois foi alterado para Connect-U e foi expandido para outras universidades dos Estados Unidos. Após o lançamento do Facebook em 2004, a Connect-U moveu uma ação judicial alegando que Zuckerberg quebrou um contrato oral com eles ao copiar a ideia e usou ilegalmente o código de software da Connect-U enquanto estava trabalhando para eles em Harvard. O processo foi demorado e, para você que assistiu ao filme, sabe que foi encerrado em 2008 quando o Facebook entrou em acordo com os irmãos Winklevoss e Divya, pagando a eles cerca de 65 milhões de dólares. As ações deles no Facebook atualmente valem cerca de 10 bilhões de dólares. Número 5. Microsoft. Há anos circulam rumores de que a Microsoft, que possui uma arrecadação anual próxima dos 86 bilhões de dólares, não criou o código-fonte para o sistema operacional MS-DOS, o precursor do Windows. Algumas pessoas também dizem que o código foi copiado do sistema operacional CP/M, desenvolvido por Gary Kildall, fundador da Digital Research. Grande parte dessas especulações foram esquecidas algumas vezes, mas tem um homem que tem certeza de que a Microsoft não é tão ficha limpa quanto se diz ser. Bob Zeidman, um engenheiro eletricista, analisou ambos os sistemas várias vezes e ainda não encontrou evidências suficientes que confirmem os rumores de plágio, mas ele não desistirá. Em agosto de 2016, ele disse que pagaria uma recompensa de 200 mil dólares para qualquer pessoa que conseguisse provar de alguma forma que o código do MS-DOS foi roubado do CP/M. Só nos resta aguardar os próximos capítulos dessa história. Número 4. Oreo. Desde a fundação da Oreo, em 1912, cerca de 450 bilhões de produtos relacionados ao biscoito já foi produzida ao redor do mundo, fazendo a marca ser rotulada como o biscoito favorito da América. Entretanto, eles podem ter roubado a deliciosa receita da Hydrox, que lançou seus biscoitos no ano de 1908, 4 anos antes da Oreo chegar nas prateleiras. Os biscoitos da Hydrox eram os únicos no mercado dos biscoitos sanduíche, até a Nabisco chegar com o seu novo produto no ano de 1912, o Oreo. A Sunshine Biscuits, que era proprietária da Hydrox, tentou competir contra sua rival, a Nabisco, mas por esta última ser uma empresa maior e com uma melhor estratégia de marketing, eles tomaram conta do mercado. De fato, a Oreo se tornou tão popular que a Hydrox começou a ser vista como uma imitação, e sem conseguir impedir, sua produção foi interrompida em 1999. Hoje em dia, a Kraft, que virou a proprietária da Nabisco nos anos 2000, possui um lucro anual de 1,5 bilhão de dólares. Número 3. Lego. O brinquedo de blocos de construção Lego é o melhor no mundo e fornece às crianças e seus familiares horas de diversão. É uma ideia simples e brilhante, fazendo você se perguntar como os caras que começaram essa empresa tiveram essa ideia antes de você. Bem, algumas pessoas no mundo acreditam que eles não foram os primeiros. Isso é graças ao Self-Locking Builder Bricks, da Kiddy Craft, que foi criado 10 anos antes da Lego inventar os seus blocos e, para ser honestos, são inegavelmente parecidos. A história conta que em 1939, o psicólogo e pioneiro na fabricação de brinquedos Hilary Fisher Page desenvolveu um novo brinquedo visionário, blocos ocos de construção feitos de plástico com 4 ou 8 parafusos que permitiam à criança construir coisas com ele, indo de casinhas de brinquedo até arranha-céus feitos de plástico. 8 anos depois, o fundador da Lego, Ole Kirk Christensen, comprou uma máquina de injeção de plástico de um vendedor que fez uma demonstração de que tipos de brinquedos podiam ser produzidos com ela, mostrando a eles alguns jogos da Kiddy Craft. Após isso, Christensen comprou os direitos do jogo da Kiddy Craft. O resto, claro, é história. A Lego se tornou um grande nome, tendo em 2016 um lucro de 3,4 bilhões de dólares. Page, por outro lado, acabou cometendo suicídio em 1957, após a sua empresa vir à falência. Número 2. Avatar. Quando Avatar chegou aos cinemas em 2009, atingiu uma enorme bilheteria de 2,7 bilhões de dólares. Mas alguns telespectadores ridicularizaram o filme, dizendo que foi copiado de filmes já vistos, como Dança com Lobos, Ferngully, As Aventuras de Zack e Krista na Floresta Tropical e Pocahontas. Não foram somente fãs de cinema e críticos que apontaram isso, mas também os roteiristas. E um por um foram processando o diretor e escritor de Avatar, James Cameron. Um dos argumentos muito discutidos é o do roteirista Bryant Moore, que insiste em dizer que Avatar é uma junção de duas de suas obras, intituladas Aquática e Descendants, The Pollination. Moore, entrando com uma ação contra Cameron, a Lightstorm Entertainment
e a 20th Century Fox em 2011, reivindicando direitos autorais exigindo uma quantia de 2,7 bilhões de dólares. De acordo com Moore, ele havia enviado suas obras à Lightstorm Entertainment em 1993 e 1994, e a empresa logo depois disse que não havia se interessado nelas. Cameron disse que estas reivindicações são vazias e sem fundamento, trazendo um documento de 45 páginas com informações de Cameron bolando as ideias e temas do filme, incluindo detalhes das duas sequências. Em 2014, o juiz negou a reivindicação de direitos autorais a Moore e o caso foi arquivado. Número 1. Snapchat. Em março de 2017, o Snapchat foi avaliado em 33 bilhões de dólares, mas a sua estrada para o sucesso não foi tão fácil, e isso se deve em parte à ação judicial no estilo Zuckerberg, movida para saber quem eram os verdadeiros criadores do aplicativo. A história começou no verão de 2011 com 3 amigos, Evan Spiegel, Bob Murphy e Red Brown, ex-estudantes da Universidade de Stanford, que surgiram com a ideia de criar um aplicativo para troca de imagens. Eles logo perceberam que isso faria muito sucesso, mas o trio logo se desfez quando Brown ouviu uma conversa com Spiegel e Murphy, de que eles queriam mantê-lo fora do negócio. Brown revidou tirando os documentos da patente do Snapchat de Spiegel e processando ambos por terem tirado ele dos negócios. Brown disse que a ideia foi sua, assim como o logo foi sua criação e ajudou a colocar Murphy no negócio. Após o processo ter demorado 1 ano e meio, a Snap Inc. entrou num acordo com Red Brown, pagando a ele 158 milhões em 2014, mantendo Spiegel e Murphy ainda como proprietários do app. Você acabou de assistir mais um Top 10 do Você Sabia TV. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!